Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para ler um texto da irmã Joyce Porto. A Joyce Porto, ela é psicóloga, mestre em missiologia e relações internacionais e ela atua na Aliança Batista Mundial, lá em Dallas, no Texas. E a irmã Joyce escreveu um texto chamado O Hábito da Oração. Um texto que eu achei preciosíssimo e que eu creio que os irmãos também vão aproveitar muito esse devocional. Este texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e que é um devocional cujo objetivo é a meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Para quê? Para inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Joyce Porto, o que eu vou fazer, irmãos? Eu vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, todo mundo já sabe que não escrevi uma linha. Vamos orar, como fazemos costumeiramente, e pedir ao Senhor que nos abençoe, para que a gente possa realmente aprender. Pai Jesus, Pai de amor, que Tu possas nos ensinar a orar, que Tu possas nos ensinar aquilo que precisamos aprender, que nós possamos compreender, Senhor, a importância da oração. Que cada um de nós possa receber essa lição de forma que mude os seus hábitos. É o que eu peço que o Espírito Santo toque o nosso coração para nos lembrar da importância de orar. Obrigada, pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. O hábito da oração, vamos ler Marcos 1, primeiro capítulo de Marcos, 35 até o 39. E diz assim, no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à tua procura. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Então ele viajou para toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Então, qual vai ser o versículo-chave? O versículo-chave é o 35, que diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha que exemplo maravilhoso, né, irmãos? Então, se a gente parar para pensar, a maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia são coisas que a gente já faz no automático. A gente nem pensa exatamente como fazer, né? Já levanta, já arruma a cama, escova os dentes, penteia o cabelo, toma banho, se veste, sai, toma café, enfim. São coisas que a gente faz automaticamente, porque fazemos todos os dias. Então, desde escovar o dente até amarrar o cordão do sapato, fazer a refeição, cozinhar, dirigir, o que a gente tem de hábito é o que vai direcionar aquilo que a gente vai fazer. Então, os nossos hábitos direcionam as nossas ações. E o que a gente aprende nos evangelhos? A gente aprende com Jesus que a oração deve ser um hábito que nós temos que adquirir. Então, ninguém acorda um dia e fala: agora orar vai fazer parte da minha vida. Não. A gente tem que treinar, automatizar esse hábito, porque do nada ele não vai acontecer. Por mais que nós sejamos pessoas que amam a Jesus, se a gente não tiver discernimento, persistência, a gente não vai ter o hábito de orar. E ele é fundamental. Por quê? Porque Jesus nos ensina que orar deve ser um hábito na nossa vida. Por quê? A oração é que vai direcionar as nossas ações. Então, esses versículos que a gente acabou de ler, o que mostra? Justamente que
era um momento em que Jesus levantou bem cedinho, foi para um lugar deserto, lá onde ninguém estava vendo, e foi orar. Então ele vai para um deserto, um lugar deserto, para orar. E quando ele volta, tá todo mundo: nossa, cadê Jesus? Onde que ele foi? Você viu Jesus? Você viu Jesus? Não, ninguém tinha visto. Por quê? Porque ele tinha acordado cedo. E aí todo mundo estava procurando por ele, querendo que ele ficasse ali mais tempo com eles. Mas Jesus falou que não, eu tenho que ir. Nós vamos ter que ir para outras regiões da Galileia. Não dá para ficar aqui o tempo todo, porque eu vim para falar da palavra de Deus, eu vim para pregar as boas novas, e eu não vou ficar aqui parado. Mas ele não decidiu isso da cabeça dele. Ele orou e o Senhor colocou no coração dele o que ele deveria fazer. Porque Jesus sabia que tinha um monte de pessoa que precisava dele. Mas, a despeito de onde ele estava, também as pessoas queriam que ele ficasse, ele precisava ir. Ele entendeu isso, porque ele orou a respeito disso, certamente, né? Na Bíblia não diz o que foi que Jesus orou, mas logicamente a gente crê que foi por direcionamento, né? Por quê? Porque a vida de oração de Jesus Cristo direcionava os passos dele. Então ele não fazia as coisas bagunçadas, não fazia que nem a gente faz, como eu faço, né? Eu falo por mim. Acorda já atrasada, descabelada e vai fazendo as coisas loucamente. Não pode. Jesus tinha aquele horário que ele reservava para orar, era um hábito. Então Jesus sabia que o reino de Deus tinha que ser pregado em outras cidades também. Por quê? Porque a agenda de Jesus era bem cheia, era feita de muitas coisas, mas principalmente o que direcionava a agenda de Jesus era a vida de oração. Porque quando ele conversava com o Pai, ele sabia qual era o caminho que ele deveria tomar. E assim como Jesus Cristo nos ensinou, a gente precisa desenvolver o hábito da oração. E assim a nossa vida vai fazer o quê? Vai ser guiada por aquilo que a gente ouvir na oração, né? Porque Deus revela, Deus fala de várias maneiras, mas nós temos que estar disponíveis para querer falar com Ele. Então isso tem que ser um hábito, né? Como que você não se importa, não para falar com seu pai? Tem que parar. Então Deus vai guiar nossas orações diante das necessidades que a gente tiver, diante de todas as pressões que a gente sofrer, de tudo que a gente tiver que decidir, a partir do momento que a gente ore e peça a Deus que nos dê direcionamento. E a gente precisa de discernimento, e esse discernimento só tem um jeito de conseguir: através da vida de oração. Eu estou falando isso para vocês, irmãos, mas eu estou pondo na minha cabeça. Na minha cabeça, eu confesso assim que eu raramente levantei de madrugada ou num outro horário, tipo, vou levantar para orar. Eu confesso, eu tô assim, meia culpa, né? Então a gente precisa mesmo ter discernimento e sabedoria para quê? Para pedir para Deus nos proporcionar isso através da oração. Então quando a gente tem uma vida de oração, é que o Senhor pode, tem condições de controlar a nossa agenda, tudo que a gente vai fazer para viver uma vida alinhada com a vontade dele, né? Porque se a gente não ouve Deus, não fala com ele, como é que vai saber o que ele quer? Não tem a mínima possibilidade, né, irmãos? Então, quando a gente acorda, durante o dia, quando a gente deita, em qualquer momento, a oração tem que ser um hábito, né? Tessalonicenses não tá lá, orar sem cessar, é isso que nós temos que fazer. Então, assim, eu confesso, eu oro o tempo todo, eu oro andando, eu oro parado, eu oro bastante. Mas para eu, assim, levantar mais cedo, para eu reservar um tempo, isso não é muito comum não, viu, irmãos? Eu confesso e reconheço que eu tenho que melhorar. Fazer da oração um hábito, assim como Jesus nos ensina a fazer. Bem, irmãos, então é isso que nós temos que pedir ao Senhor, que nos ajude. Nós temos que estar atentos a fazer da oração um hábito. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, hein? Que a oração se torne um hábito no seu dia a dia. Agora eu vou terminar dizendo que o abraço é o encontro de dois corações. Ele só não dá certo em reunião de porco espinho. Mas para nós que temos em mente, que temos que cultivar o hábito de oração,
o abraço deve e será possível, tá bom? Quero lembrá-los que a gente tem um compromisso aqui de todo dia repetir juntinho o que está no Salmo 73, 26, que é: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Eu me despeço com a palavra de ordem que é confie. Confie em Jesus.